Eu sei que você já deve ter visto na sua timeline uma caralhada de vídeos falando sobre a série da Velma, mas eu acho que aqui no YouTube tem espaço pra todo mundo e eu queria dar a minha opinião sobre isso aqui. Até porque, ao contrário da maioria das pessoas, eu não quero só massacrar tudo, pois em certos pontos eu até que achei a série interessante, ou pelo menos curiosa, mas acho que isso também se deve ao fato de que pelos feedbacks das pessoas eu tava esperando, sei lá, um soft porn com os personagens do Scooby-Doo. Mas vamos lá. Essa nova série da Velma foi vendida pela HBO Max como uma série adulta com os personagens do Scooby-Doo, só que sem o cachorrão, focando só em mostrar como os personagens se conheceram dentro da escola durante uma série de assassinatos. E como foi vendida como uma série adulta, as únicas coisas que eu queria encontrar eram personagens bem trabalhados e uma trama madura. E bom, Velma falha em tudo isso. A animação da série é muito boa, eu pelo menos gostei desse estilo. E vi que também teve gente reclamando que a série é muito estática, fora dos momentos de ação, reclamando que os personagens ficam muito parados e coisas desse tipo. Mas isso na verdade é uma estratégia básica de muitos desenhos para poupar o orçamento. E isso não me incomoda se as cenas de ação realmente cumprem o seu papel, o que é muito bem feito nessa animação. Mas mesmo assim, a trama da série é literalmente uma piada. O roteiro escreve essa cena aqui. Sexo vende no mercado saturado de hoje, é o que prende. A única coisa que uma série boa precisa é uma história que seja boa. E logo em seguida passa por cima disso tudo, apresentando uma trama totalmente boba e superficial. Como eu falei, a série se passa durante uma série de assassinatos, e a primeira morte acontece na escola da Velma, com o corpo sendo encontrado dentro do seu armário, tornando ela então uma suspeita. E na delegacia, os policiais dizem que sabem que não é ela, e que trouxeram ela pra lá pra ajudar na investigação. Tipo assim, as duas policiais pedem ajudas pra única suspeita daquele homicídio, e logo em seguida deixam ela sair sem mais nem menos. Policiais essas que inclusive são as mães da Daphne aqui nessa adaptação, que aqui virou uma psicopata completa, mas eu já vou falar disso. Mais pra frente nos episódios, o pai da Velma, que aqui é um advogado, pede pra ela ajudar a inocentar o Fred, que nesse momento estava sendo acusado de homicídio. Eles elevam a Velma em um pedestal como se ela fosse o próprio Sherlock Holmes. E mais ainda, dentro dessa série, toda vez que a Velma investiga um caso, ela tem uma série de alucinações, que na minha opinião foi um acréscimo realmente legal pra personagem. E essas alucinações são causadas por um trauma que ela adquiriu quando a mãe dela foi sequestrada. E toda vez que ela tem essas alucinações, ela corre o risco de sofrer um ataque cardíaco. Mas o pai dela simplesmente caga pra isso e bota ela pra trampar. E no quarto episódio, simplesmente tem a trama mais genial de todas. Se prepara. Depois de analisarem os homicídios, os policiais chegam na seguinte conclusão. Depois de analisar todas as provas, nós encontramos um padrão. Rapaz, que interessante. Todas as vítimas eram gostosas. Socorro! Somos gostosas! Calma aí. Quer dizer então que agora a vida é mais difícil ainda para as garotas bonitas? A Gigi e as amigas já perdem metade do dia só respondendo elogios. Valeu, pai. Muito obrigada. E aí, a ideia brilhante deles é simplesmente criar uma lista com as 5 garotas mais gostosas da escola e colocar policiais pra ficar escoltando elas durante o dia. E quem vocês acham que fica encarregada dessa lista? Óbvio que é a cabeça de nós todos aqui. E pra piorar essa trama absurda, depois que a escolta é montada, os policiais simplesmente desistem de trabalhar, porque as garotas da escola ficam assediando eles pra receberem escolta também. Sério, não poderia ser mais genial. E o que eu acho mais engraçado nisso tudo é que essa série apresenta um texto repleto de piadas e cenas com diversas críticas sociais. Todo o texto foi pensado e elaborado para conseguir ser emendado com uma piada falando sobre machismo, feminismo, racismo ou algo assim. E essa mesma série tão militante rebaixa todas as personagens femininas a uma palavra. Elas não têm personalidade, elas não têm cérebro, elas não têm ideias, elas não sabem o que fazem, elas são simplesmente gostosas. As únicas personagens que são realmente diferentes disso fazem parte ali dos principais, que são a Velma e a Daphne, mas mesmo assim elas não se salvam. Na verdade, nenhum personagem se salva. Com exceção do Salsicha, que aqui é reduzido a um gado sem carisma nenhum, todos os outros personagens parecem ser psicopatas sarcásticos e tarados, totalmente diferentes da série clássica. E o problema, na verdade, não é nem mudar a personalidade dos personagens originais. O problema é que ninguém tem uma personalidade direito aqui. Por exemplo, a amiga da Daphne foi a primeira a ser assassinada, e a cena que retrata a tristeza dela é essa daqui. Agora não, Daphne. Poxa. Quando então, Fred?
O Fred nessa série virou um playboy mimado que literalmente não consegue cortar um pedaço de bife e que arranca a perna de um moleque na escola só pra render mais uma piada nonsense pra série. E a Velma, meus caros, a Velma. A nossa protagonista aqui é o mal encarnado. Ela é uma sociopata louca que não dá a mínima pros sentimentos de qualquer pessoa que não seja dela mesma. Por exemplo, uma das formas para fazer as alucinações dela pararem são as risadas. E a melhor forma que ela achou para fazer isso é pedir pro Salsicha falar sobre os sentimentos que ele sente por ela. Fora que ela só procura qualquer outro personagem quando precisa de alguma coisa. Ela procura o Fred quando o Salsicha não tá. Ela procura o Salsicha quando o Fred não consegue substituir as risadas e o humor que ele tem. Ela procura a Daphne quando precisa do carro dela. Ela procura o pai dela só pra parar com as alucinações dela e assim por diante. Ela literalmente não liga pra ninguém. Dentro dessa série, todos os personagens são simplesmente odiáveis. Não dá pra você se conectar com ninguém, não dá pra você gostar de ninguém, fazendo com que você tenha que ficar se torturando pra tentar terminar de assistir a série, torcendo pro assassino conseguir matar qualquer um ali, mesmo sabendo que isso não vai acontecer. E assim, como todo mundo tá falando mal dessa série, parece que ela já acabou, né? Mas quem dera, a HBO Max ainda tem mais 4 episódios pra soltar nessa temporada. Mas mesmo se esses 4 episódios forem obras de arte perfeitas, sem defeitos nenhum, o que é impossível, todo mundo já vai estar cagando pra essa série. Com certeza vai ser mais uma pras canceladas do catálogo da HBO. E a única coisa boa que essa série fez de fato foi ter mudado todos os personagens e não ter mostrado o Scooby-Doo. Assim eu nem conecto ela aos personagens que eu gosto e posso ignorar ela da melhor forma possível, coisa que com certeza eu vou fazer. Claro, depois de ver os 4 últimos episódios, porque o ser humano gosta de tortura. De qualquer forma, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado por me ouvir até aqui, e eu te vejo no próximo vídeo. A única coisa que uma série boa precisa é uma história que seja boa. Ai. Esse colégio é um nojo.